A paz do Senhor, espectador do canal EBD em Estudo, é um prazer tê-lo conosco para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nessa feita, nós estaremos estudando a lição de número 6, do segundo trimestre de 2026, cujo título é O Nascimento de Isaac. O texto áureo se encontra em Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, que diz: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A verdade prática nos ensinará nessa lição que Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. A leitura bíblica em classe, queridos, dessa lição se encontra lá em Gênesis, capítulo 21, do versículo 1 até o 7. Eu sou o professor Diego Moraes e está conosco hoje o pastor Assis Neto. Com muita alegria, estamos hoje aqui para participar desta EBD em estudo, e para mim é um privilégio, e convido a você a estar conosco até o final desta lição de número 6. Deus abençoe, fique conosco e assim participaremos juntos desta abençoada lição. Amém. Não se esqueça já ir deixando aquele joinha e se inscrever no nosso canal para que você seja notificado quando novos vídeos subirem para o YouTube. Além disso, isso contribui para que a mensagem do Evangelho se propague, que alcance mais vidas na plataforma. Muito bem, queridos. Então, na introdução da lição, nós vamos ver o comentarista dessa lição, o pastor Linaldo Renovato, nos dizer que veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90, quando o extraordinário, que parecia impossível, aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado. Então, nessa lição, nós vamos ver que Deus não opera segundo a lógica humana, mas tendo ele uma visão muito mais elevada que a nossa e planos também muito mais elevados que os nossos, ele opera segundo a sua própria lógica, que é perfeita. E o comentarista ainda conclui: Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. O primeiro tópico, as consequências da impaciência de Sara. Nós vamos aprender o primeiro subtópico, o nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho. Está em Gênesis, capítulo 21, e o verso de número 3. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu este nome. E na cultura oriental, se dá geralmente, os nomes têm alguns significados importantes, e por isso Deus mesmo foi quem escolheu o nome do filho de Abraão. Então, Isaac em hebraico significa riso, certamente porque ante a situação de sua velhice, e de Sara, a ideia de terem um filho causava-lhe riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa que Deus, a promessa que teria um filho, que está em Gênesis, capítulo 17, e versículo de número 17. Sara, de igual modo, também riu com a ideia que seria mãe aos 90 anos. Então, Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles, da idade em que se encontravam. Vejam que eles não riram de Deus, não foram zombando de Deus, mas era a sua condição, eles sabiam das suas condições, Sara estéril, e receberam essa notícia e riram das suas condições. Amém? Exato. E no segundo ponto nós vamos ver Ismael zomba de Isaac. O comentarista chama atenção para o fato de que
Sara, Abraão, mais uma vez experimentam, né, resultados negativos das escolhas que fizeram. Então, um aprendizado muito importante é saber que nós estamos presos às consequências das nossas escolhas. Nesse ponto, nós vemos que Agar, num tempo anterior, depois de haver concebido, passou a desprezar a Sara, que era estéril. E houve aquele processo em que ela foi expulsa, mas o Senhor pediu que ela se humilhasse debaixo da mão de sua serva Sara. Isso parecia estar resolvido, mas agora o menino Isaac convive com um rival, Ismael, né, e filho da serva, mas mesmo assim primogênito. Então, essa situação toda criada por escolhas ruins que fugiram do plano de Deus trouxeram consequências. Aqui nós percebemos que não havia uma harmonia entre Isaac e seu irmão, ou meio-irmão, Ismael, que zombava dele. Então, mais uma vez, nós vemos as consequências de escolhas que fogem do plano de Deus para as nossas vidas. Parece que quanto mais longe do plano de Deus, mais sofrimento nós vamos experimentar. Verdadeiramente, o que Diego falou é verdade. E no terceiro subtópico, Sara pede a expulsão de Agar e de Ismael. A convivência entre Sara e Agar e Ismael tornou-se insuportável. Palavras do escritor desta lição, pastor Linaldo, tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e Isaac aumentavam cada dia. E isso foi tornando insuportável a convivência daquela família, não tinha mais a harmonia, tá? Mas não suportando, né, aquele constrangimento pela situação que a mesma criou, a própria Sara foi quem criou esta situação, dando a serva ao seu esposo para gerar um filho. A saída que Sara encontrou para a resolução desta situação foi uma coisa triste, né? Deitar fora a serva e seu filho. Então, essa situação ficou tão difícil, né, desta convivência, que ela pediu para que Abraão, né, assim despedisse Agar e o seu filho Ismael. Então, isso é uma consequência que causou, devido ao que ela trouxe, né, para a sua família, mas sobrou justamente para o pai, para Abraão, resolver esta situação. Sinopse do tópico 1 diz: Deus é poderoso e no tempo certo ele cumprirá a promessa feita a Abraão. Muito bem, chegamos assim no segundo tópico da nossa lição, cujo título é Abraão tem que tomar uma atitude. Primeiro ponto, Isaac é desmamado. O comentarista diz que depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Gênesis 21:8 registra esse episódio. Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, mas era puro engano. À medida que Isaac ia crescendo, e aí nós vamos ver no decorrer do texto que descreve esses eventos, a rivalidade entre Isaac e Ismael ia aumentando. E aqui nós vemos que houve uma festa para o desmame do filho Isaac. A Bíblia, contudo, não registra mesmo episódio para Ismael.
E aí nós começamos a perceber, segundo a constatação, né, do pastor Elinaldo, não estava tudo bem. E parece que aqui fica claro que havia favoritismo, até porque logo depois nós vamos ver que Sara leva a efeito esse favoritismo ao pedir a expulsão, né, do conglomerado familiar, tanto de Agar quanto de seu filho Ismael, meio-irmão de Isaque. Tá? Segundo subtópico, fala sobre a zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse a mãe e o filho. Está em Gênesis, capítulo 21, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus. E disse Abraão, deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não haverá com meu filho, não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. A situação de Abraão, muito difícil, ambos, né, filhos, Ismael, filho de Abraão, Isaque também, filho de Abraão, e agora ele se encontra nessa situação para justamente, né, tornar novamente a harmonia com Sara, ter que despedir o menino e Agar, e ele fez isso para que assim viesse reinar novamente a harmonia no seu lar. Exatamente. E no terceiro ponto nós vamos ver justamente a tristeza de Abraão. Agora ele é instado a expulsar, né, a Agar e seu filho Ismael. Isso com certeza pesou muito no coração do patriarca. Mas nós vemos, queridos, no desenrolar aqui que esse peso, essa consequência, esse sofrimento foi causado por causa do desejo de dar uma ajudinha no plano de Deus. Então, mais uma vez, nós vemos as consequências aqui e o sofrimento que deve ter causado essa expulsão. Abraão não fez isso de boa vontade, mas Deus, que é rico em suas misericórdias, se pronuncia em relação a esse caso e conforta Abraão dizendo que dele, Ismael, também faria uma grande nação. Nós vamos ver Paulo falar que tudo isso que estava acontecendo aqui era profético. E Deus, anunciando isso a Abraão, diz que ele deve concordar com sua esposa Sara. Era tudo profético. E aqui nós vemos que, apesar de o homem ter tentado ajudar e ter criado essa situação, Deus misericordiosamente age em favor do patriarca, em favor de Agar, em favor de Ismael, porque ele é bom. Né? Amor é a sua essência. E aqui o comentarista conclui esse ponto nos dizendo, no entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude, segundo o que Deus havia falado para o patriarca. Deus não iria desamparar Agar e seu filho, como nós vimos que é exatamente o que acontece. O terceiro tópico, o tema é Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Primeiro subtópico, Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Né? Como nós podemos agir diante de uma decisão difícil que nós, como cristãos, devemos tomar?
nada melhor do que ouvir a voz de Deus. Para tomar uma decisão que vai, causar alguma situação difícil, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E Abraão, ao fazer diante de uma decisão difícil, precisamos tomar essa decisão, temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecer. Não somente ouvir a voz de Deus, mas obedecer a voz de Deus, mesmo quando isso não venha nos causar, digamos assim, coisas boas, aplausos, mas ouvindo a voz de Deus, fazendo conforme a voz de Deus, com certeza nós teremos êxito. E está escrito em Gênesis 21 e o verso de número 14, então diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, e pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. Então, veja, ele ouviu a voz de Deus, e aí tomou a decisão acertada, porque ouviu a voz de Deus. A melhor voz que devemos ouvir é a voz de Deus. Exato. No segundo ponto aqui desse tópico, nós vamos ver Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhes deu foram um pão e um odre de água. Isso aqui nós observamos e vemos que o patriarca poderia ter despedido a ela, a Agar, com servos, servas, camelos, provisão. Eles conheciam, a dureza do deserto. Mas, mais uma vez, queridos, o patriarca é conduzido a fazer assim, porque se fosse feito da forma como a nossa lógica pensa, a provisão de Deus não teria alcançado e cuidado da vida de Ismael e de Agar no deserto. E nós não teríamos nas Escrituras o registro do cuidado de Deus no deserto, que alguns até apontam como uma prefiguração do que acontece com Israel. E aqui tudo que está acontecendo é profético, apontando para o cuidado de Deus. Agar agora não estaria sob o cuidado. Por que Abraão dá tão pouco, quando poderia, sendo o homem rico que era, ter dado muito mais? Porque ele entendia que agora Agar estava sob não os seus cuidados, mas sob os cuidados de Deus. Era um homem que agora andava numa lógica que aprendeu, É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Então Agar seria bem cuidada. Para nós parece não fazer sentido, mas para o pai da fé, e um homem cheio de experiência com Deus, era assim que tinha que ser, e nós vemos que isso era profético. Terceiro subtópico, do tópico 3, tema 3, Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita, sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com a sua mãe no deserto de Parã. Ou seja, Deus não abandonou. Agar e Ismael saíram da proteção de Abraão, saíram da casa de Abraão, foram expulsos da casa de Abraão, mas o Deus do universo estava olhando para eles, estava olhando para aquela situação e também sabendo que eles eram filhos de Deus. Por isso Deus vai na frente,
cuida daquela mãe, daquele filho e continua abençoando. Como ouviu a voz do menino? Ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Assim como está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o nosso Deus, ele ouve o nosso clamor. Ele sabe quando estamos, digamos assim, em apuros, né, em dificuldade. E ele é especialista em chegar no momento certo. Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a nos socorrer no presente. O Salmo de número 121 e o verso 1 diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nós temos este socorro que podemos clamar e temos certeza que ele pode ouvir o nosso clamor e chegar com socorro em prol da minha vida e da sua vida. Em glória a Jesus. Então, assim nós chegamos à conclusão da nossa lição. E aqui o comentarista inicia a conclusão dizendo: finalizamos essa lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Ele lembra da experiência do profeta Jeremias, que é instado a responder o que ele via, e ele diz: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor responde dizendo: você viu bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Então, essa é a lição mais importante para extrairmos da experiência aqui de Abraão, Sara, Agar e Ismael, que Deus, embora eu e você possamos tropeçar e nos afastar das suas promessas e dos seus planos, ele vai sempre agir com misericórdia, com benignidade e um Pai amoroso que é. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar a Deus trouxe graves consequências. Mas o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade. Louvamos a Deus, por esta lição e esperamos que você também que está assistindo seja agraciado por esta lição e que tire várias lições para a sua caminhada cristã através destas lições. Amém? Amém.